Graças e paz, irmãos e irmãs. É bom estarmos mais uma vez reunidos nesse santuário para juntos sermos tocados, alimentados pela palavra do Senhor. Louvamos o seu nome também. Estamos vivendo a semana que nós celebramos a Reforma Protestante. Data essa que nós não podemos deixar de comentar da importância dessa data, que eu gosto de pensar que nós temos uma humanidade antes e uma outra humanidade depois da Reforma Protestante começada e iniciada por Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517. Então, 31 de outubro não é Halloween, e sim o dia da Reforma Protestante. Hoje nós temos aí um grande pano de fundo, fumaças aí, mas nós, como povo reformado, como povo de Deus, povo evangélico, povo que privilegia a palavra de Deus, lembramos uma das 5 solas da base da reforma, que é somente a Escritura. Aliás, foi esse o principal motor da reforma protestante. Lutero, estudando a palavra de Deus, ele viu que a sua igreja, que ele amava tanto, que ele servia muito bem, não seguia os princípios da palavra de Deus, um paradoxo. Portanto, ele foi sendo tocado nesse estudo, em seu mestrado e doutorado em teologia, estudando a palavra, e ele fez toda a diferença, e ele quis uma igreja diferente, uma igreja que vivesse segundo os princípios bíblicos, sobre os princípios da palavra de Deus. Ele, como monge da igreja, ele cria uma igreja cristã de fato. E ele começou o movimento de reforma que, dia 31 agora, nessa semana, faz 507 dias. O canto que nós assistimos no prelúdio é dos 500 anos da reforma. Um lindo cântico, mas estamos celebrando já os 507 anos. Então pense que você é um privilegiado hoje, que temos aqui a palavra de Deus com liberdade, toda ela traduzida em nossa própria língua. Muitas versões, na internet tem mais de 52 versões da palavra de Deus. A gente pode escolher uma para nós estarmos meditando nela de dia e de noite. Nós podemos cuidar de nela palavras de vida eterna, como disse Jesus. Nós erramos, pecamos, porque nós não conhecemos as Escrituras, palavra de Jesus. E ela é lâmpada para nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que o Senhor continue então fazendo em nós esse movimento de renovação, de transformação, de reforma, para que possamos servi-lo conforme a sua palavra. Que nós jamais vivamos em dissonia, contrariando as Escrituras Sagradas. Que a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, possamos olhar para a Escritura, porque nela tem todos os passos, todos os rumos que nós precisamos para a nossa vida. Desde o nosso nascimento até o nosso pôr do sol, quando nos encontraremos com o Senhor e daremos conta a Ele de tudo aquilo que Ele nos colocou a mão para fazermos. Fazemos ou nos omitimos. Que o Senhor continue falando conosco pela sua palavra. Esse é o nosso desejo agora, desse momento em que nós meditamos na palavra de Deus. No culto reformado, o centro do culto é a pregação da palavra de Deus. É importante, se nós orarmos, pedirmos perdão para o Senhor, louvarmos a Deus, mas o centro é a palavra de Deus. Quando Deus fala com cada um de nós, independente de quem fale, o Senhor vai estar falando com cada coração aqui, porque Ele sonda os nossos corações. Acabamos de louvar a Deus, Ele sonda os nossos corações, sabe quem nós somos, o que nós precisamos. E aí, seja em qualquer ato do culto, seja até na mensagem, Ele vai nos alimentar. Ele quer isso. Ele quer nos confrontar conosco mesmo. Ele quer que nós possamos sermos tocados, transformados, para assim vivemos uma boa vida, alcancemos a bem-aventurança. O Senhor quer isso, que nós alcancemos as bem-aventuranças. Por isso Ele nos deixa a sua palavra. A palavra de Deus sempre para nos orientar, nos abençoar. Nada diferente disso. Não é um Deus exator, um juiz severo. Não, Ele quer que nós tenhamos vida e vida plena, vida abundante. É por isso que Ele nos deixa a sua palavra, maravilhosa palavra, para iluminar a nossa caminhada. Eu quero usar aqui para a nossa reflexão
mais uma vez o texto de Colossenses capítulo 1. Vou ler aqui a partir do verso 13. Mesmo assentados, sejamos atentos à voz do Espírito Santo. Colossenses 1, vou ler a partir do verso 13. Como nós dissemos, essas mensagens começou domingo passado e vai seguir mais uns 3, 4 domingos. É fruto de um filme que eu assisti, Forja. Vou assistir a Forja. É um filme para cristão e nos faz pensar muito, relevar os nossos pensamentos, pensar a nossa vida, como é que estamos vivendo hoje. Fantástico. A gente sai de lá assim, cheio de confrontos, principalmente, da nossa caminhada cristã, enquanto povo, chamado povo de Deus. Um povo chamado por Deus, escolhido, separado por Deus, mas precisamos caminhar em plena consciência. O tema da nossa celebração hoje, palavra, é ainda a excelência da vida. Hoje é 2. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses 1, a partir do verso 13, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Feche seus olhos. Pai querido, te louvo, Deus, te agradeço por essa hora bendita que o Senhor nos reservou, nos congregou, nos trouxe aqui na tua casa, nesse santuário, Senhor Deus, para juntos aqui meditar na tua palavra. Fala conosco, Deus, o Senhor nos conhece na intimidade, sabe o que nós precisamos, é a nossa oração de gratidão e de súplica, no teu nome, Jesus, nosso pastor amado. Amém. Amada igreja, é sempre um desafio nós meditarmos na palavra de Deus, e quando nós olhamos para essa carta de Paulo aos Colossenses, ela nos instiga. Foi o texto que eu, pensando naquilo que o filme me tocou, eu escolhi. Fiquei pensando assim, que texto que pode ser propício para nós refletirmos sobre esse grande desafio de sermos de fato pessoas consagradas, mesmo enfrentando nossas lutas. O que hoje mais nos tira a atenção? O que hoje nos faz viver quase que integralmente envolvido com a nossa realidade? Aliás, diga-se de passagem, que dura realidade. A violenta, a cruel, a escravizante, a triste realidade. O que tem nos tirado a atenção? Aquilo que mais nos aflige hoje. Sempre há alguma coisa que mais nos aflige. Paulo aqui estava olhando para a sua realidade, estava diante da sua realidade. E ele escreve à sua igreja, diante do contexto atual. E o contexto atual aqui
é o primeiro século, sob o domínio do Império Romano. O contexto aqui é de muito cuidado, porque ele não tinha total liberdade de pregar o Evangelho. Porque naquele império, o Deus era o César. Então os cristãos pregavam, mas com coerência, com inteligência. É como prega hoje Lucas e a Josi lá em Istambul, na Turquia. Ela esteve conosco aqui semanas passadas. Que lá você não pode pregar a palavra de Deus livremente. Lá eles esquecem a Bíblia nos bancos, nas lanchonetes, nos cafés. Porque se eles forem pegos, eles podem ser presos e extraditados. Sem falar em outras coisas mais. Que é um país eminentemente muçulmano. Mas, no entanto, nós hoje temos essa tranquila liberdade. Aquilo que começou com Lutero, há 507 anos, de pegar a palavra de Deus na nossa própria língua, no tempo de Lutero, a palavra de Deus só havia em latim. Uma língua que poucos sabiam ler e conhecer. Muitos clérigos não sabiam ler o latim. Só rezavam, sons grunhidos, uma música meio sem vida, mas era a santidade do momento. Era um culto litúrgico que poucos sabiam discernir o que se fazia. E a palavra de Deus é em latim. Eles inclusive adoravam a palavra de Deus em latim. No próprio livro, essencialmente o livro. Era proibido traduzir o latim. A primeira coisa que Lutero fez foi traduzir do latim para o seu povo alemão. E aí ele começou a encontrar barreiras na própria liderança daquela igreja que dominava o Império Romano, o planeta. Era a religião oficial. E ele descobriu as coisas, descobriu como é que se devia viver, não conforme ele achava que se devia viver. Paulo, ele não conseguia enxergar muito além da sua vida, daquilo que via e sentia. Paulo, antes de encontrar-se com Cristo, tinha uma visão restrita. Paulo, antes da sua conversão, que era Saulo, a sua realidade era diferente. Ele enxergava outras coisas. Foi a partir, então, da sua conversão, do seu encontro com Cristo, ele tem uma vida diferenciada. Ele começa a perceber outras coisas. Isso aconteceu quando Jesus, então, interrompeu essa visão curta dele. Está lá em Atos capítulo 9. Outra hora se vê lá como é que foi e se deu a conversão de Saulo. Ele era muito religioso, mas tinha uma visão curta, restrita da vida. E Jesus vem e interrompe essa sua visão, essa restrita visão, essa restrita vida, e amplia o seu olhar de um mundo diferente, de um mundo materialista, para além da sua realidade. Ele começa a enxergar outras coisas a partir do momento que ele se encontra com Cristo. Foi o que aconteceu com Lutero. Lutero começou a enxergar o mundo, a própria realidade, diferente quando ele se encontra com o Senhor da palavra de Deus, quando ele se encontra com as Escrituras, palavra santa, o hálito do Deus vivo, e aí ele tem a sua vida transformada. Você quer ter sua vida transformada? Então se encontre com Deus na sua palavra. Não vá atrás de profetas, não vá atrás de gente, de cartomantes, de pessoas que vão te endereçar um caminho, mas não é das luzes, sim caminho das trevas. Por incrível que pareça, eu já conheci gente que frequentava igrejas evangélicas que frequentavam cartomantes. Que ela queria solução para a sua vida. Ela queria arrumar um caminho, ela queria a resposta. A resposta está na palavra de Deus. É sondar o nosso coração e sermos tocados por Deus. É Ele que vai transformar a nossa vida, vai nos tirar a limitação da nossa visão. Visão. Paulo teve a sua visão mudada a partir da sua conversão. E ele começou a entender sobre a invisibilidade de Deus. Ele começou a entender as coisas que ele não via, além da liturgia dos seus cultos nas sinagogas, sem vida. Ele seguia ali a Torá,
no rigor da dureza da Escritura. E aquele que não professava a mesma fé que ele é inimigo, tal como hoje faz boa parte do mundo islâmico. Não todos. Que matam o inimigo e que está tudo certo, ainda que vai ser bem-aventurado no reino dos céus que eles acreditam. As pessoas acreditam no que querem acreditar, por isso que Jesus foi morto. As pessoas querem escolher naquilo que querem crer. Não querem crer naquilo que a palavra de Deus nos preceitua. Mas quando Saulo se encontra com Cristo, ele vê que toda a sua prédica nas sinagogas cai por terra. Toda a sua proeminência da sua sociedade, porque ele era uma pessoa proeminente, ele passa a ser ninguém. Uma pessoa muito famosa, benquista, famosa diante da sociedade, ele passa a ser ninguém. Ele começou a avaliar sua vida, sua trajetória, o seu dia a dia, a sua rotina, as suas ações. Depois que ele se encontrou com Cristo. E é isso que acontece conosco. Quando nós encontramos com Jesus, nós começamos a analisar a nossa vida, o nosso cotidiano, os nossos pensamentos, aquilo que nós fazemos no dia a dia com a nossa vida, com os dons e talentos que Deus tem nos dado, o que nós temos feito com o tempo que Deus tem me dado, o que nós temos feito com as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Às vezes, como Paulo, antes da conversão, nos abaixamos e deixamos ser levados como massa de manobra. Nos conformamos com esse mundo. Paulo tem um encontro com aquele que é o primogênito de toda a criação. E com isso acontece a grande ruptura da sua vida. O modo da vida de Saulo, agora tudo muda. Isso é conversão. Se a nossa vida não mudar depois que eu encontro com Jesus, depois que começo a servir Jesus, se a vida não mudar, o meu proceder não mudar, eu não encontrei com Cristo, não houve conversão e aí nada muda. Não houve salvação. Continuamos nas trevas. Quando encontramos com Jesus, tudo muda. Quando encontramos com Jesus, nós temos que mudar. Ele faz nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Ele muda o meu coração. É a canção que nós cantamos aqui antes da oração de confissão de pecado. Renova-me, Senhor, não quero mais ser igual. É isso. Nossa, pastor, mas todo dia eu vou cantar isso aí todo dia. Nós precisamos melhorar a cada dia para nos tornarmos pessoas que entendam o Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor fala em Isaías 55, a vocês não conhecem os meus pensamentos, nem os meus caminhos. Nós somos seres humanos limitados. Às vezes estamos escravizados como o povo hebreu lá no Egito e está tudo bem. Construindo as obras do império vigente e está tudo bem. Escravizados e está tudo bem. E o Senhor tem uma notícia para você: você está escravizado e nem percebe. Isso é pior. Quando nós estamos escravizados a uma situação, a uma ideologia e nós nem percebemos. O Senhor quer nos libertar integralmente. Primeiro dizendo para você que você não é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. E o Senhor nos chama para vivermos em liberdade. Não para pecar, mas vivermos em santidade. Para sermos a cada dia pessoas mais parecidas com Jesus. Ser prisioneiro de Cristo como Paulo. Sou prisioneiro do Senhor Jesus. Aí está a liberdade. Paulo vivia antes sem perceber nada à sua volta, sem perceber o pecado à sua volta. Vivia sem perceber a violência e concordando até com a violência. Nós não podemos concordar com a injustiça, com a violência, com a fome. Nós não podemos concordar. Fazemos vistas grossas. É normal. Esse povo está abaixo do viaduto. Deve ter muito problema, né? É pecado.
Rapaz, esse povo do Rio lá, essa semana, você viu? Aqueles tiroteios lá, nossa. Nós não podemos concordar com essas injustiças. São pessoas como eu e você. A palavra de Deus fala assim, olha, você é como o outro, considere o outro superior a você, ame o outro como a si mesmo. Então, se o outro sofre, seja quem for o outro, temos que sofrer juntos. Então, quando o nosso irmão lá na África, o nosso irmão lá na Palestina, o nosso irmão lá na Ucrânia, o nosso irmão lá na Rússia, o nosso irmão na Venezuela, onde ele estiver sofrendo, eu tenho que sofrer com ele. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo sofre. Às vezes eu fico assim, tão triste, parece que eu sinto assim, que o Espírito Santo é muito triste com o que está acontecendo à nossa volta. E o seu chamado povo, o povo de Deus, não percebe as tristezas das pessoas, as pessoas querendo se matar, sem esperança, não sabem como enfrentar as enfermidades, não sabem como enfrentar as crises. Aí vem Jesus e fala assim, ó, está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve. Viu? A minha palavra é para abraçar o seu coração, encher de fé e esperança. Você vai ter aflição, vai muitas, mas eu te dou bom ânimo. Esse é o Evangelho do Senhor. Não é pregar materialismo barato, não é sofrermos juntos às vezes. Quando você tiver alguém, visitando alguém na UTI, você fala assim, o que estou fazendo aqui? Aí o Espírito Santo fala assim ao seu coração, aconteceu comigo isso. Só de você estar aqui é o amor. Então tem muita coisa que parece não ter sentido, mas tem. Nosso Deus é invisível. A fé que tem no nosso coração não é nada palpável, que eu possa ver, pegar e adorar. Isso é idolatria. Mas sim, Ele procura ainda verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi o que Ele falou para a mulher de Samaria. Eu procuro verdadeiros adoradores, não que me adorem vendo as coisas, olhem que tem fluído. Não é isso, aquele que me adora no dia a dia, aquele que me adora em espírito. Quando as pessoas não estão me vendo, ninguém está vendo, o Senhor caminha conosco. E Paulo entendeu isso quando se encontrou com Cristo. E é por isso que ele escreve essa carta aqui aos Colossenses, a excelência da pessoa e da obra de Cristo, que não está no mundo palpável, está na nossa convicção, na nossa fé, na nossa consciência, na nossa nova maneira de viver, viver em novidade de vida, não na velha maneira de viver, mas em novidade, transformando a nossa realidade, não nos conformando com esse tempo. O Senhor conta conosco nesse aspecto, para que nós mudemos a realidade das trevas com a sua luz, através de nós. Com coisas grandes, pastor? Não, com a mínima coisa, com a mínima transformação de comportamento, através de pequenas coisas, porque nós também lutamos contra o nosso caráter, nossa personalidade, nossa maneira de ser, mas as pequenas coisas que nós conseguimos mudar, o Senhor fazer grandes coisas. É assim que Ele trabalha. Não precisamos elaborar um projeto gigantesco, faraônico, para que todo mundo... Não é assim que Deus trabalha. É nas coisas pequenininhas. Viu? Não, quando eu estiver melhor eu vou ajudar. Quando eu estiver melhor eu vou fazer isso. Quando eu estiver melhor eu vou dar isso. Quando eu fizer isso... Não, e quer que você comece agora, no pouquinho. É um ato de transformação, de fé e de demonstração. Cristianismo é relacionamento com Deus e com o nosso próximo. É a excelência da pessoa e da obra de Cristo em nós. Paulo já sabia, já tinha conhecimento
e que Deus tinha criado todas as coisas sobre a terra. Ele conhecia as Escrituras Sagradas, mas tinha a verdadeira consciência disso. Às vezes nós funcionamos como uma maritaca, um papagaio que apenas repete. Tenho uma memória da minha adolescência de um primo que nasceu na igreja. Não vou falar o nome dele aqui, que ele possa, que vai, depois ele vai ouvir essa mensagem. Ele falava assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vocês conhecem esse salmo, não é? Salmo 122, isso. Ele ficava repetindo esse versículo para mim, porque ele não entendia, na verdade. E aquilo ficou no meu coração até hoje. Isso já faz um bom tempo. Mas depois eu fui entender depois. O Senhor foi me mostrando, porque a gente vai pensando, como é que vai para o texto, porque eu entendi a alegria. Alegria. Porque ele não tinha alegria de estar na casa de Deus. Era o Saulo, não era o Paulo. Ele estava ali por conformidade, por tradições, porque eu estou ali porque meu marido, minha esposa, meu filho, todo mundo esteve, então vou estar junto. Não, ele precisa se converter, se encontrar com Cristo. Era Saulo, ele só conheceu Deus quando se tornou Paulo. Quando ele caiu do cavalo, literalmente o Senhor falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você não entende a minha palavra? Por que você não abre o seu coração e deixa eu entrar para que haja festa na sua vida e transformação da sua história? O Senhor não vai invadir o coração de ninguém, só nós que podemos abrir o nosso coração e sermos transformados. Paulo não tinha verdadeira consciência, ele fazia apenas conexão com a sua realidade. Sabemos, pensamos que as suas atitudes não condiziam com alguém que tinha encontrado o Senhor. Ele era violento. Saulo era uma pessoa violenta. Usava a religião para prender e para matar. Até que se encontra com o Senhor Jesus. De intolerante passou a ser tolerante. De intransigente passou a ser uma pessoa humilde, amável. Precisamos unir a nossa fé à nossa realidade. Como disse Hebreus 11:1, fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. E devemos exercitar e externar a nossa fé na nossa atitude, não apenas cognitividade, não apenas conhecimento, não. Eu conheço, eu sei. Precisamos viver isso. Viver essa fé. A fé sem obras não tem vida. É morta. É fácil isso, pastor? Não é. A gente sabe que não é. Não é, principalmente para quem é mero observador e não interage e não tem atitude, não se conecta ao verdadeiro Senhor, não se conecta ao verdadeiro ramo. Por você ler em casa, João 15, a palavra do ramo e da videira. Precisamos conectar a videira e nós somos os ramos. Estamos ligados a Jesus. Somos alimentados com a sua seiva, com o seu poder, com o seu Espírito Santo. Somos os ramos ligados à videira. Porque Ele quer que nós demos frutos. A excelência da vida está nisso, nos frutos que devemos dar. Porque se nós estamos conectados à videira verdadeira e somos os ramos, temos que produzir frutos. E pelos frutos seremos conhecidos. Portanto, nós precisamos, como Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não quer que você seja abduzido, alienado. Não, Ele quer que você use a sua inteligência. O povo de Deus tem que usar a sua inteligência, mas segundo o Espírito Santo, não o espírito desse mundo. E nós temos assistido muitas coisas neste mundo, inclusive no mundo religioso. Na vida de Saulo era assim. E tem coisas que acontecem do mesmo jeito. Até que se haja conversão, nós estaremos conformados com esse século, vivendo segundo os nossos próprios corações. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos entender aonde habita a excelência da vida. E devemos fazer a nossa vida excelente no dia a dia. E sabemos que o Senhor pode agir em nós e através de nós, nas pequenas coisas. Comece pelas pequenas coisas. Amém.